Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento onde nós nos disponibilizamos, Senhor, para aprender a Tua palavra, Senhor, juntamente com Amém. os irmãos, que o Senhor possa, Senhor, Amém. esclarecer para nós aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor possa, Senhor, nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor, e que nós, como a Tua palavra nos diz, não sejamos só ouvintes, mas praticantes dela, que possamos viver, Senhor, verdadeiramente o Teu Evangelho. Amém. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, os que não estão, Amém. Senhor, sabe o motivo de cada um, Senhor. Nos Amém. capacite, Senhor, para que nós Amém. possamos, Senhor, de alguma maneira te agradar, te obedecer, Senhor, conforme a tua vontade. Obrigado, Amém. Senhor. Continue conosco, Senhor, nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, Amém. o Senhor nos proporcionou na reunião anterior a oportunidade de nós desenvolvermos capítulo 28, versículos 19 ao 21, né? De Mateus. Mateus. E o irmão Mário, que ouviu a mensagem, ele ficou com uma dúvida em relação a um ponto que eu abordei, e ele pediu para esclarecer, mas ele falou assim: Vitor, não esclarece para mim agora, esclareça na reunião. Tá vendo? Isso foi boa a iniciativa dele, gostei. Então, Romanos, nós limos, lembra os irmãos? Romanos 5:10, o versículo 5:10, que foi o que mais nós gastamos tempo, lembra? Rapidinho, vamos lá, porque o assunto agora vai ser bem extenso, né? Romanos 5:10 vai falar o seguinte: nós abordamos essa questão bastante forte, né? Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Numa das frases eu falei associando esses inimigos com Romanos 1:17. Se os irmãos lembram, mas nós podemos ir lá. Romanos 1:17, eu falei assim que inimigos não é meramente uma questão da inimizade, eu estou bravo com alguém. Eu quis mostrar usando esse versículo aqui, que é 1:17 de Romanos, que fala assim, 18, perdão. 18 fala assim, a ira de Deus. Lembra que o Novo falava que seríamos salvos da ira? 9, capítulo 5, versículo 9. Falava que pela morte do Senhor, pela morte dele, nós seríamos salvos da sua ira. E aí Sim. entra no 10 falando que nós éramos inimigos. Então eu trouxe essa abordagem dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de homens que detêm a verdade com a injustiça. Então eu falei assim, tá vendo, irmãos? Eu fui ouvir de novo, porque eu fiquei na dúvida, né? Será que eu não falei tão corretamente? Mas foi interessante a abordagem do irmão, a pergunta dele. Eu falei assim, que olha a magnitude do que significa ser inimigo de Deus. Quando nós trazemos que a ira de Deus está sobre o homem que detém a verdade com a injustiça e se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então, aí eu insisti, eu lembro no áudio da reunião anterior, que de fato, irmãos, nós somos pessoas que somos inimigos não porque fazemos coisas erradas, mas porque nós nascemos de Adão. Então a pergunta dele é: em que sentido é que nós somos? Ele falou assim: em que nós somos em impiedade e perversão. Em que sentido, Vitor? Eu não entendi isso. Então, por causa do irmão, eu vou gastar uns minutinhos antes de nós entrarmos para explicar isso aqui, que é muito importante. Então, ele vai ouvir depois, e o ponto é assim: para você entender isso aqui, você tem que ler o 17 primeiro. O 17 vai falar, visto que a justiça de Deus, olha que interessante, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Paulo, ele disse isso no 16, não me envergonho do Evangelho. E o irmão Ever compartilhou sobre o Evangelho. Então, o Evangelho que vem, que traz a justiça de Deus, é revelado pela fé. E o justo viverá de fé em fé. Agora, irmãos,
aqui no versículo 18 te mostra um princípio fora dessa justiça. Ó, quando nós lidamos com a justiça de Deus, agora nós estamos vendo no Evangelho revelado Jesus Cristo. Mas a ira de Deus não está dizendo que é por causa que a pessoa não crê em Jesus Cristo vem a ira de Deus. A ira de Deus se revela porque o que nós somos nascidos de Adão. Então, ele vai mostrar que qualquer pessoa que nasce de Adão, ela não precisa da justiça de Deus para condenação da ira. Ou seja, em outras palavras, a pessoa que nasce de Adão, ela está totalmente debaixo da ira de Deus. E ela é indesculpável. Vamos continuar lendo o versículo 19, olha que fala. Porquanto o que de Deus você pode conhecer é manifesto. Irmãos, a pessoa que nasce nesse mundo é injustificável porque Deus manifesta o que ele é. Isso que nós precisamos perceber. Versículo 19 ainda. Entre eles, quem é eles aqui? Os homens perversos, esses homens que detêm a verdade pela injustiça. Esses homens são o quê? Porque Deus revelou, Deus manifestou, Deus deu a conhecer o que ele é. E aqui não entra Jesus Cristo ainda, irmãos. Por isso que aqui você tem que entender que está fazendo um parênteses em relação à justiça que vem da fé, que é a fé em Jesus Cristo, no Evangelho revelado. Versículos anteriores falou. Mas agora vai mostrar que a ira de Deus se revela contra esses homens, porque o que de Deus você pode conhecer é manifesto. Deus manifestou, irmão, sabe de que maneira? Entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens, e que homens são, irmãos? Esses homens que menciona aqui. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, irmãos, toda pessoa que nasce nesse mundo, embora ela tenha a ira sobre ele patente, Deus se fez conhecer pelas coisas criadas. Ó, é interessante, irmãos, porque quando você vai no final do versículo aqui no 28, olha o que vai falar do capítulo 1. Irmão, posso fazer só um parêntese Pode, irmão. dentro dessa linha? Sim, Aproveitando que você está mencionando esses homens aí, sim, ou porque eles são perversos contra toda impiedade e perversão dos homens, sim. por causa do 21. Porquanto, Isso. tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Amém. Deus, nem lhe deram graças. Essa é a Isso. perversão e a Isso. impiedade. Exatamente. Vai dizer a mesma coisa no 28. E o Sim, 28 diz a mesma coisa. Olha que o que o irmão Fernando confirmou categoricamente, o versículo 28 vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento. Você vê que é indesculpável porque eles têm conhecimento de Deus? sim. Por exemplo, surge no meio de muitos irmãos preciosos a incógnita daqueles irmãos que não foram evangelizados. Ou, por exemplo, aqueles indígenas que moram lá na Amazônia que nunca ouviram do evangelho. Como Deus vai lidar com esse tipo de pessoas? Então, toda pessoa que nasce e não teve oportunidade de ouvir o evangelho e obter a justiça que vem mediante a fé, ela está diante do conhecimento evidente de Deus, através das coisas criadas. Agora, Outra coisa pode falar, irmão. Outra coisa importante, irmão, já que Sim, está a descrição desses homens é muito do bem. versículo 22 até o 27, a descrição desses homens perversos e impiedosos. Pode ler, Está irmão, por descrito favor. aí. Lê para mim. Não, você seguindo, ó, inculcando-se por sábios, Sim, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem, sim, da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, sim, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram, olha lá, olha o que que esses homens fizeram, esses perversos. sim. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí, Tá vendo por que que eles detêm a verdade? sim, verdade. Porque, olha lá, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. É Isso é a verdade. perversão e a impiedade, tá vendo? Está Sim, descrevendo muito bem, irmão. o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, Sim, né? Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, sim, contrário à natureza, tá vendo? É a verdade. perversão, tá É vendo? Vai perversão. pervertendo aquilo que Deus estabeleceu, Sim, né? verdade. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo, cometendo torpeza, isso, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Sim, Então, descreve a ação de cada homem, o porquê que eles são perversos e impiedosos, porque eles mudaram a maneira natural daquilo que Deus estabeleceu, perverteram isso. sim, Então, é verdade. esse tipo de Muito bom, homem muito bom. que o texto, que Deus se levanta a ira contra eles. Dentro do que o Irmão, irmão. aproveitando essa fala, o O irmão irmão Vitor Renato falou tá assim, aí, irmão aqueles Renato. índios, tô aqui, os índios que O- estão lá no mato, lá na Amazônia, não é também só na Amazônia, tem no Paraguai também, né? Também tem índio, mas eles nunca ouviram o evangelho. Isso. Agora, como é que eles Muita... vão ser julgados? É que Vai ser você. pela consciência, E, pelo conhecimento da e, evidência e a manifestação de Deus pela isso, natureza, não é isso? isso, irmão. Exatamente, irmão. Isso. Eles Isso aí. deliberadamente, tendo o conhecimento de Deus, por isso que as pessoas, você vai ver, por exemplo, lá entre os indígenas, né? Eles chegam até a adorar o quê? O que que eles adoram entre eles? O sol, Isso, a criatura, tá a vendo? criatura. A criatura. Então você vê explicitamente o desprezo que eles fazem pelo Criador. Porque a criação, inclusive nós tínhamos falado uma conversa com outros irmãos, que hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, estão tirando ao Criador, Deus Criador, e colocam a mãe natureza. Já ouviram isso, essa expressão? E, É. exatamente. Por que que eles colocam mãe natureza? Porque ao você colocar mãe natureza, você tira a Deus e o conhecimento de Deus que as pessoas têm. Mas, E o embora as pessoas interessante, nascem nesse mundo e as pessoas como os indígenas, que não têm acesso culturalmente a conhecer o que Deus revelou em Cristo Jesus, eles são, portanto, indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não reconheceram. E isso, irmão, nos lembra, vamos rapidinho lá para ganhar tempo, capítulo 17, versículo 6. Olha que vai falar o próprio Senhor. É interessante isso aqui, porque nós temos um conceito que para ser de Deus você tem que crer em quem? Jesus Cristo, não é? Não é verdade? Você, para ser de sim, Deus, tem que crer em Jesus Cristo. Sabe que não é verdade isso aí? Olha o que vai falar, capítulo 17, versículo 6. O Senhor orando ao Pai. 17 Mani, de des, João. João 17, João, né? João 17, versículo 6. Olha o que vai falar aqui. Manifestei, acharam? Manifestei Sim, o teu nome aos homens. Olha que interessante a frase aqui, homens, né? Lembra lá em Romanos que eu falou assim, homens também? Aqui ele diz sim. assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eu pergunto, quais são os homens que Deus deu ao Pai? Os discípulos. Aqui, se você ler o contexto, está falando dos discípulos.
Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste. E isso nos lembra que ninguém vem ao Pai se o Filho não o trouxer. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Filho. Olha que interessante. Eram teus. Ué, como que essa expressão está aqui, eram teus? Ou seja, o Pai deu para quem os homens? Para Para o o filho. Filho. De quem eram esses homens que o Pai deu ao Filho? Era do pai. Do Tá Pai. vendo? Então, Devia ser, né? aqui nos mostra um princípio para nós entendermos claramente que a pessoa que tem o conhecimento de Deus e o reconhece como Deus, ele passa a ser parte de Deus. Ele já é de Deus, uma ovelha, vamos falar assim, né? Essa pessoa que agora tem o conhecimento, tem o temor de Deus, reconhece a existência de Deus pela criação, então, o que faz o Pai? Pelo Espírito, envia o Evangelho. Tá vendo? Não que não vai enviar o Evangelho para os outros. Por quê? Porque o testemunho que vem para eles é para condenação. Lembra que Paulo vai falar em capítulo 2, versículo 15 de 2 de Coríntios? Que eles, falando eles do ministério deles, da pregação deles, fala assim, ele vai dizer assim, Paulo vai dizer, né? Nós somos a fragrância de Cristo. E ele diz, para os que creem, fragrância de vida. Mas para os que não creem, fragrância de morte. Ou seja, a própria pregação que vem da parte do Senhor, quando alcança um ímpio, é condenação para ele. Não é que vem o evangelho para ele para ser salvo. Entende? Por isso que, ou quando nós vamos desenvolver isso aqui mais claro, vai ficar mais claro que o evangelho é para aqueles que são de Deus, de fato. É interessante, irmão, que o homem que tem o conhecimento de Deus, conforme fala lá em Romanos, que ele não Sim, despreza Deus, por ele não desprezar, a verdade chega para ele. isso, Aí a decisão é dele, isso. Muito bem, irmão. Muito né? bem. Agora, escuta um Decidir. pouco a tradução aqui da NVI. Fala assim: Uhum. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Amém. Muito bom. Eles eram teus, tu os deste a mim, Isso. e eles têm obedecido a tua verdade, a tua palavra. Amém. É os discípulos. Você vê que impressionante, né? Pai, nós temos a sensação de que os discípulos eram de Jesus, né? Não era? É como disse assim, Jesus foi chamando e ele tornou seus discípulos, que logo foram os apóstolos. É como disse assim, Jesus que escolheu eles. Mas aqui ele está Então, vamos dizer esclarecendo. assim, É, o próprio Jesus chamou, mas chamou porque ele era do Pai. isso, irmão, aí que tá. E se você ler um pouquinho mais para baixo, ele vai dizer, no mesmo capítulo, sabe o que ele vai falar? Todos que me deste, nenhum se perdeu, Sim. exceto o filho, Filho da perdição. ou seja, o filho da perdição. Você vê que nunca foi. Aqui está falando de quem, irmão? O filho da perdição? Judas. De Judas. Judas nunca foi de Deus. Ele era um filho da perdição. Mas por que Deus Sim. chamou um filho Escuta, da perdição para ser um discípulo? E aí entra justamente, irmãos, nós precisamos entender que dentro dos que iam entregar ao Senhor, uma ovelha, alguém que é de Deus, jamais faria isso. Só alguém que é Certamente. filho da perdição que vai fazer isso. Ele foi Ele não, chamado para escuta um estar. pouco essa tradução, Vitor. ele não se tornou filho da perdição naquele momento. Ele já era. Ele já era, muito Ó, bem. escuta agora essa tradução agora. Pode, Eu vai lá. revelei teu nome, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Agora, Sim, essa parte aqui. Eles sempre foram teus. isso. Tu os deste a mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que lindo, né, irmãos? Que maravilhoso, né? Eu sempre Sim. vou fazer um parêntese rapidinho, mas porque é importante. Quando você fala para uma criança, não tenta falar histórias da Bíblia primeiro, não que não tem que falar, né? Mas você sabe que tem que falar para teu filhinho pequeno, teu neto. Fala assim: olha essa árvore aqui, Deus criou. Desperta nele isso, irmão. Porque o ponto de partida é isso. Ele tem que reconhecer o teu conhecimento de Deus na criação.
E Sim. ali ele vai fazer a escolha no coração para se tornar de Deus ou não. Quando a pessoa reconhece no coração a Deus Criador, então vem para ele o Evangelho. Como foi Verdade. Filipe, né? Ele não estava buscando. Sim. Aí você vê como que o Senhor vai alcançar suas ovelhas. Por isso que tu, meu confiaste, eram teus. Como é a expressão última que você leu, Genara? Eram Oi? absolutamente teus, né? Você leu essa. Sempre foram Sempre teus. foram teus. Sempre foram Sempre teus. foram Teu. teus. Olha que impressionante, não é? Então, irmãos, aqui por que que nós estamos abordando isso? Porque o conceito da pregação do evangelho vai mudar a partir disso. Nós vamos fazer uma abordagem, vai mostrar, porque nós entramos levemente na questão de a quem que Deus chamou. Deus, a quem que chamou ele para ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações? A quem que chamou? E nós deixamos claro que foram estes mesmo que Deus tinha escolhido para isso. E aí, quando nós entramos lá em 2 Coríntios capítulo 5, lembra, irmãos? E nós não conseguimos desenvolver e tal. E aí mostrou que Paulo dizendo que nós que estamos reconciliados com Deus, nos deu o ministério da reconciliação. Então, aí nós trouxemos a abordagem dizendo assim, a quem de fato Deus deu esse ministério? E, logicamente, a maioria dos irmãos sentem isso no coração, muitas vezes, uma genuinidade de querer explorar esse negócio de ir, de alcançar as pessoas. É muito genuíno isso. Mas nós levamos os irmãos a respeitar o texto como ele vem. E nós abordamos vários versículos. Por que que é importante isso? Porque para desenvolver a verdade como ela é, nós precisamos abordar e ter em conta isso. No final da reunião, não sei se os irmãos lembram, nós dizemos assim, Atos capítulo 8, versículo 1. Os irmãos leram lá, né? Depois da morte de Estevão, o que que aconteceu? Veio uma grande perseguição sobre todos foram espalhados, fala assim, exceto Certo? Os apóstolos, os né? apóstolos. E se nós trouxéssemos aquela expressão de que ide era para quem? Para os Os apóstolos. apóstolos. Mas quando veio a perseguição, quem que não foi? Os Foram apóstolos não eles. foram, ficaram lá. Bem impressionante, porque, irmãos, isso precisa trazer para nós certa luz, porque o que significa? O evangelho ficou confinado só aos discípulos que não foram de Jerusalém? Olha, Não. olha, olha o quadro completo, irmão. A dificuldade que eles tinham em relação à pregação do evangelho. Eles pregavam o evangelho para quem? Somente para judeus. Ali no capítulo Meu 10 de Deus. Atos, irmão, que não vamos entrar lá por causa do tempo, capítulo 11, você vai ver o terrível desdobrar, porque o Espírito levou a Pedro na casa do Cornélio. Tudo o que aconteceu lá, que todos os irmãos já estão cientes, que já sabem, o capítulo 11 foi levado esse assunto a uma reunião dos irmãos em Jerusalém. E questionar severamente, porque o evangelho estava confinado na concepção deles para quem? Somente para os judeus. Olha que interessante, irmãos, como que a percepção dos irmãos, dos discípulos que acompanharam todo esse tempo o Senhor. Ainda havendo dos olhos estava ele. Lê Atos 1:7, algum irmão, por favor. Olha o que fala lá. Atos 1:7. Respondeu-lhes: Isso. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E isso foi por causa da pergunta que eles fizeram no capítulo 6, no versículo 6. E a pergunta foi Isso. assim: restaurarás Israel? Em que tempo restaurarás? Eles queriam saber quando que ia ser restaurado Israel. Tá Israel. vendo que está confinado só ao povo de Israel, a missão deles? Sim. Como sempre foi no passado. As promessas eram para quem? Era para Israel. Israel. O templo foi para quem? Para Israel. Os Israel. profetas para quem? A lei para quem? Imagina agora que veio Cristo, era para quem só? Só para eles. Você está vendo a dificuldade que os irmãos se enfrentaram, que o Espírito ele teve que, pouco a pouco, ali no capítulo 10, nós vemos que o Pedro estava lá
na parte alta lá, ele estava lá e teve uma visão de um lenço com animais imundos e a voz que dizia: Pedro, mata e come. Qual era a resposta de Pedro? De modo Jamais. nenhum, Senhor. Não, nunca. Você vê? Então, aí ele Eu veio por tenho- várias vezes aquela visão, até que, enfim, bateram na porta lá os enviados de Cornélio, e o Espírito diz assim: Ó, você vai receber, e não, sem duvidar nada. E aí ele entendeu que estava se referindo ele tinha que ir lá. Cornélio representava os gentios, e um judeu jamais entra lá na casa de um gentio. E você vai ver todo o desdobramento. Não entramos lá, porque senão vamos perder tempo. Mas, irmão, a ideia é assim: se o ID era com eles, para quem que ia ser o ID? Só para os judeus, como de fato aconteceu no capítulo 11. Nós limos o versículo lá, capítulo 11. Não vamos lá, porque não é nosso assunto ainda. Nós já exploramos um pouquinho lá, né? Você vai ver que o evangelho foi espalhado por quem, então? Pelos irmãos. Aqueles Isso. irmãos que estavam cheios do Espírito, crendo livremente, aí foram, até os gregos foram contagiados com isso. Tanto é que, Sim. que Bernabé foi enviado pela igreja em Jerusalém por causa do que estava acontecendo. O negócio estava florescendo, estava crescendo, os gentios estavam entrando. E ali nós limos o relato, não vou lá, mas nós vemos a dificuldade, a transição que existia ali. Por que que todo O evangelho chegou aos gentios por causa da perseguição que tinha, Isso, né? irmão. Isso, muito bem. Agora, só até ali. Agora nós vamos continuar com o assunto com o versículo 8. Algum irmão lê, por favor, Atos 1:8. Aí nós vamos começar, por favor. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso. Irmãos, aqui a frase que eu queria pegar com os irmãos é assim: Mas recebereis poder, versículo 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis Minhas minhas testemunhas. testemunhas. E a pergunta é: testemunhas do quê? Isso aqui é importante nós entendermos. Irmãos, você sabe que, não sei se os irmãos pegaram, eu mandei um slide, não falei nada, eu mandei só um slide. Parece não ter nada a ver, né? Um monte de filosofias e teorias que acontecia. Mas você sabe por que que eu mandei isso ali? Não sei se algum irmão conseguiu ler. Mas quando o evangelho, o irmão Heber leu. Mas você vê, quando o evangelho foi encomendado a Paulo, que ele ia aos gentios, ele se deparou, irmãos, com todas essas filosofias terríveis que logo mais entraria na igreja. Por isso que Paulo, quando ele vai dizer e chamar aos presbíteros da igreja em Éfeso, ele, capítulo 20 de Atos, não precisa ir lá. O que que aconteceu lá, né? Ele vai dizer: eu sei, ele vai falar que depois de minha partida, dentre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão quem? O rebanho. Rebanho. Então, por quê? Porque justamente o quadro reinante, por um lado, olha a transição do evangelho. Por que que é importante nós percebermos o evangelho? Porque hoje você disse assim, com facilidade, né, irmãos? Cada um de nós não tem dificuldade de dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas naquele tempo, irmãos, existia muito bombardeio para dizer que não era verdadeiro aquilo. Por isso que você tem que entender que o Senhor fala assim: vocês não façam nada, vão lá e recebereis poder quando vier o Espírito Santo. Porque esses irmãos que foram escolhidos pelo Senhor iam ser testemunhas oculares do quê? Da ressurreição do Senhor. Irmãos, naquele tempo, falar da ressurreição era um vexame. Dentro das culturas filosóficas que existia lá, era motivo de burla, era motivo de risada. Então, Deus comissionou esses homens e revestiu eles com o poder do Espírito, com sinais que acompanhariam aos que creem, que eram eles, para dar testemunho
da ressurreição. Eles eram testemunho da ressurreição. Sabe que tantas correntes que havia, irmãos, que penetraram depois nas igrejas? Foi, por exemplo, uma das mais fortes foram os gnósticos, que dizia que não, Jesus é Deus, como que ele vai morrer? Ele não tem como morrer. Isso foi só uma ensinação. Gente, Jesus não morreu na cruz, era só uma ensinação. Ele é um espírito. Por isso que nós vamos ver nas epístolas de João, ele batendo bastante, todo aquele que não reconhece que Jesus veio em carne é o anticristo, ele bate nisso aí, porque isso era o que estava acontecendo. Ó, em capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, os irmãos lembram que a dificuldade que tinha lá? Muitos diziam que Jesus já veio. Olha todas as coisas. Você acha, irmão, que nós temos dificuldades com doutrinas hoje? É fichinha, comparado com que os apóstolos passaram lá, irmão. Queriam entrar esses ensinamentos, essas culturas, irmãos que estavam no meio, que misturavam as coisas. Isso, irmãos, por isso que é importante o evangelho. O evangelho, é claro, e começa mostrando isto, irmão. Vós sereis minhas testemunhas. E eu preciso, irmão, no meu coração, tá claro. E eu acho que nenhum de nós tem. Paulo, ele vai dizer, capítulo 15 de 1 de Coríntios, olha como que ele vai descrever isso aqui. Versículo 2 e 3. Ele vai dizer, batendo forte, irmão. Porque, irmãos, hoje nós precisamos estar claro no coração. Antes de nós dizermos assim, irmão, eu quero alcançar as pessoas, ou como eu quero alcançar meu vizinho, irmãos, eu preciso estar no coração claro sobre o evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, por favor, algum irmão. Irmãos, venho lembrar-vos ao evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Amém. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, Amém. a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Sim. e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. É até aqui? Sim, tá bom até aí, irmão. Irmão, você sabe que esse capítulo 28 é extraordinário, porque o contexto que envolve ele. Se nós formos em Mateus, nós já lemos 28, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, cada um vai te mostrar algo daquele cenário que nós estamos falando. E eu queria ler com os irmãos, só para reforçar o que nós estamos falando, a dificuldade que os irmãos tinham em relação à ressurreição do Senhor. Vocês perceberam que... Vamos lá falar daqueles que foram caminho a Emaús. O que o Senhor falou para eles? Ô nécios e tardos para crer. Você vê por quê? Ó que fala lá em Lucas 24, 25. Então lhe diz Jesus: ô nécios e tardos de coração para crer todos que o profeta disseram. Que força, irmão, para mostrar, porque existe, ó, e aí nós temos esse exemplo de Filipe, de Tomé, lembra de Tomé? Ah, eu não creio. Sim. Por que ele diz, você já ficou pensando, por que ele diz assim, eu não coloco o meu dedo, eu não creio? Por que ele diz isso? Porque para ele, assim como a maioria, ele é um espírito, Jesus. Entende? É um espírito que vem dos mortos. Então, a dificuldade de ele aparecer no meio deles e comia com eles. Você viu? Sou eu, gente. Então, essa dificuldade, irmãos, era muito forte. Você lembra o que aconteceu quando os fariseus ficaram sabendo da ressurreição de Jesus? Pagaram uma suma elevada de dinheiro para quem? Os guardas. Para eles mentir e dizer que os discípulos pegaram o corpo de Jesus e que eles roubaram o corpo de Jesus. E pagaram dinheiro. Não é que se converteram, falaram assim, puxa, nos equivocamos, matamos o Filho de Deus. Não. Você vê como que é? E essas coisas foram se disseminando, irmãos. Existia muita dificuldade e resistência nisso.
Isso é importante nós abordarmos. Eu queria, inclusive, na questão de Marcos, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Os irmãos podem ir lá, por favor. Marcos Marcos, 16, Marcos 16, 13, 18. 13 ao 18. E indo eles anunciaram aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11. E quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Você imagina naquele tempo falar de ressurreição, irmão? sim. Não é fácil isso aí, irmãos. Que impressionante. Continua aqui, versículo 15. Não, é 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Quando estava na mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide, portanto, ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está vendo o contexto agora? Do ide? Sim. Qual que é o contexto do ide, irmãos? Porque existe uma resistência à ressurreição, morte e ressurreição. Paulo, ele enfaticamente ele traz isso. Em todas as suas epístolas, ele fala com veemência o evangelho. Então, testemunhas da ressurreição. Olha a outra ótica. Agora eu queria ler João para vocês. Capítulo 20, versículo 18 ao 23. É interessante que o id deles aqui, acompanhado pelo Espírito Santo que eles receberam para ir, ia fazer muitos milagres, né? Isso, irmão. Porque era a prova, assim como quando o Senhor estava na terra. O Senhor estava ali e fazia muitos sinais. O que significavam os sinais que o Senhor fazia? Era para que eles crescem que ele era O enviado de Deus. Ele era o Cristo, o enviado de Deus. Então, os sinais que ele fazia comprovavam que ele era Jesus Cristo o enviado. Agora, qual era o motivo dos sinais que seguiriam aos que crescem? Qual era o motivo? É o testemunho. Isso, irmão. Testemunho da sua ressurreição. Capítulo 4 de Atos, não vamos lá. Ali quando prendem a Pedro, né? Lembra que Pedro e Silas, eles curaram aquele coxo, aquele paralítico e tal. E aí vieram, prenderam ele, açotaram ele e mandaram eles calarem. Você lembra que Pedro ele negou o Senhor diante de uma criada? Agora ele enfrenta o Sinédrio e disse: Julgai vós, é lícito obedecermos a vocês ou a Deus? O que vocês acham, hein? Nós vamos continuar. E eles, depois que foram libertos, irmão, sabe que eles foram contar uma igreja e eles oraram para que o Senhor protegesse a vida deles. Não. Não. Para que ele deu sadia e com intrepidez, está vendo, irmãos? Porque, irmãos, eles tinham esse chamamento do Senhor para ser as testemunhas oculares da sua ressurreição. Olha que missão importante, irmãos. E eu queria trazer uma reflexão para os irmãos. Eles, irmãos, receberam da parte do Senhor essa comissão e eles não se importaram consigo mesmo ao ponto de darem sua vida por aquele chamamento do Senhor e aquela comissão que eles receberam, aquele encargo da parte do Senhor. Mas hoje, irmãos, nenhum de nós tem problema com a questão da ressurreição, morte e ressurreição do Senhor. Mesmo que existem muitas frentes e correntes e ensinamentos, qualquer pessoa que ouviu falar do Evangelho não tem problema com isso. Até a própria mídia promove que Jesus morreu e ressuscitou. Você não vê aqueles científicos que dizem e tal? Não tem problema com isso. Mas qual que é a comissão? Qual que é o encargo que o Senhor está nos dando no coração nesse tempo que nós estamos vivendo? Sabe, irmão, eu falo com ousadia, é nós vivermos e andarmos no Espírito. Amém. Esse é o encargo do Senhor, irmãos. Não adianta nós querer ser meras pessoas de fazer obras. Eu não estou falando que não tem que fazer.
Mas o encargo principal, o chamamento principal é para nós sermos de Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Assim como Cristes nele, assim também andai nele. Que Você sabe o que encorajamento, que é? irmão. E você sabe o que é isso, né, irmão? Andar em conformidade, andar pelo Espírito, você está dando testemunho de Jesus. Verdade, irmão. Muito bom. Maravilhoso. O testemunho, ele é contínuo, tá vendo? Geração em geração. Verdade, irmão. Irmãos, aqui, por causa do tempo, eu vou ter que começar a desenvolver, senão eu não termino. A pergunta é: quem de fato é um discípulo? Porque eles tinham que ir, lembra, irmãos? E fazer discípulos das nações, né? Bem, Irmãos, vamos em Mateus 10, 34 e 39? Rapidinho para ganhar tempo, por favor. Mateus 10, 34 e 39. O Senhor está falando para eles: ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não vai dar para desenvolver ensinando-lhes todas estas coisas, a que guardem todas estas coisas. Isso vai ser para outra oportunidade, porque, irmãos, essa questão aqui é crucial para a nossa fé. Quem achou, pode ler a partir do versículo 34 ao 39, por favor. é Mateus o que, irmãos? Falou? Mateus 10, capítulo 10, versículo 34 ao 39. Quem de fato é discípulo e quem de fato quer ser seguidor de Jesus Cristo? Pode ler, irmão. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sim. E quem não toma a sua cruz e venha após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. E nesse contexto, irmão, eu vou ler para os irmãos, não precisa ir lá. É capítulo 5 de Mateus. Nesse contexto aqui, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurado os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E mais ainda, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, que coisa! Não penseis que vim trazer paz à terra! Não! Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Irmãos,
A pergunta que surge nessa leitura inicial é: estamos dispostos a sofrer por causa do Senhor? E para responder isso, não precisa nos falar. Vamos ler um versículo ainda, né? Ó, que disse assim, eu vou lá, não precisa ir vocês. Lucas 12, 51, diz assim, cuidai-vos que vim para dar paz à terra? Cuidai-vos que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em adiante serão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. São divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Irmãos, a pergunta que surge: estamos realmente dispostos a ser discípulos do Senhor? Aí que impressionante, né, irmãos? Outra ainda, João capítulo 15, versículo 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro de que vós outros me odiou a mim. Se vós fosse desse mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não é, então vos odeia. Irmãos, que coisa tremenda. Ó, irmãos, amar acima dos demais. Versículo 37. Quem ama a seu pai, esse do capítulo 10 de Mateus ainda, volta lá. Quem ama seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, amar acima de todos os demais, irmãos, nós precisamos lembrar. A gente fala assim, de que maneira Israel, eles tinham o Shema, que eles chamavam Shema, né? É como dizia assim, o hino nacional deles. Eles tinham Deuteronômio 6, versículo 4. Olha que fala lá. Olha, impressionante, irmãos. Por que que nós estamos falando isso? Porque, irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha que fala lá, irmãos. Versículo 4 diz assim: ouve Israel. Olha que coisa impressionante. O Senhor está falando para nós: ouve, irmão, cada um de nós. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, único Senhor. É o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tremendo, né? Que coisa, irmãos. E Marcos 12:30, ele fala a mesma coisa. Você pode anotar o versículo, mas a gente não vai lá. Ele diz assim, Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua teu entendimento. Aqui ele usa a frase entendimento e de toda a tua força. João 14:21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha, esse que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ô, irmãos, nós precisamos de diante do Senhor. E nós temos que evaluar, né? Como fala lá, fala lá em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, né? Examinai-vos, pois, a vós mesmos, se de fato está na fé. E tem uma frase Provai-vos também. Examinai-vos e provai-vos a vós mesmos. provai-vos, né? E ele tem uma frase lá que é importante, que eu não lembro, mas eu vou ter que ir lá, porque é importante isso aqui. Ou não reconhecer que Jesus Cristo está Isso. em vós, E não é que já está reprovado. Isso, irmão. Muito bem. Ó, já tinha na ponta da língua, hein, irmão. Olha aqui, Filipenses 3, 7 ou 8. Mas o que para mim era lucro, isso vai falar Paulo.
isto considerei perda por causa de Cristo. Tá vendo, irmão? Quanto nós temos perdido por causa dele? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor, olha, irmão, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar, refúgio para ganhar a Cristo. E o último versículo, João 21:15. Depois de ter comido, disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu o sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Irmãos, que o Senhor possa nos encorajar, nos dar força para nós irmos diante desse trono da graça e abrir o nosso coração. Confessar diante do Senhor a nossa falta, a nossa ainda superficialidade nesse chamamento que o Senhor fez conosco. Ainda nós temos driblado muito andar no Espírito. Ainda nós temos muitas coisas que antepõem a essa primacia que o Senhor demanda de nós. E ainda, irmãos, quero ler com os irmãos um versículo aqui, Atos 17:18. Capítulo 22, 23, da descrição 17, 22 e 23. Paulo disse: então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse, capítulo 17, versículo 22, e disse: senhores atenienses, em tudo vejo que acentuadamente religioso. Porque, passando a observar os objetos de culto, encontrei também um altar na qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Irmãos, eu queria deixar essa reflexão para os irmãos. Paulo, ele foi ousado e ele falou, porque o Senhor levou até ali, e você viu que muitas pessoas estão fazendo isso. Eles adoram isso, faz aquilo. Mas, irmãos, nós temos que apresentar a esse Deus desconhecido para eles, mas para nós é bem conhecido. Amém. Quanto nós temos conhecido realmente esse nosso Deus, né? Irmãos, está tudo disponível para nós. Esse caminho está aberto para nós conhecermos mais e mais. Nós temos abordado bastante insistentemente a não ficarmos na superficialidade de conhecer a Deus. Amém. Hoje, irmãos, nós, por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer ao Pai. E o trono da graça está aberto para nós. E podemos nos aproximar livremente, irmãos. O que impede nós nos aproximar dele? A gente está preocupado, né, o id, né? Mas o Senhor está dizendo, vem. A gente quer ir, né? Mas o Senhor está falando, vem. Você quer ir? Eu falo, vem, diz o Senhor. Puxa vida, que coisa impressionante, né? Irmãos, às vezes nós estamos andando na contramão do que Deus quer. Você lembra da Marta e da Maria, né? Puxa, a Marta estava muito ansiosa e preocupada pelas coisas, né? E tanto que reprovou a Maria, né? E disse para o Senhor, Senhor, você não vê a Marta ali, a Maria ali? Mas o Senhor repreendeu a ela, reprovou ela, você vê? Ela estava procurando uma, como dizia assim, uma aprovação na sua reclamação justa dessa injustiça que estava ocorrendo. Ela estava afanada com tantas coisas. Mas o Senhor fala para ela, só uma coisa é necessária. Viu, irmãos? Só uma coisa é necessária. E ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Irmãos, hoje nós temos o trono da graça para nos aproximar dele, irmãos, para alcançar misericórdia e socorro oportuno. Irmãos, não negligenciemos esse trono da graça aberta para nós, porque um dia esse trono que hoje é a graça, um dia será um trono de juízo, de ira.
E nós não estamos chamados para condenação. Nós somos chamados para estar nesse reino glorioso que se há de manifestar. Que Amém. nosso coração seja íntegro e exclusivamente de Deus. E isso Amém. somente é cada um de nós que pode fazer. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém.